Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa live em comemoração ao Dia do Profissional de Secretariado. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Muito bem-vindas à nossa live aqui pela Radar, Gestão para Advogados. Começando aqui, enquanto o pessoal entra, enfim, a gente vai se apresentando, falando um pouquinho, resumindo aí o que vai ser debatido hoje, qual é o bate-papo, né? A nossa live de hoje é em comemoração ao Dia do Profissional de Secretariado, dia 30 de setembro é comemorada essa data. E aí a Radar nos proporcionou aí essa homenagem, esse bate-papo. Eu queria agradecer imensamente a esse espaço que a Radar sempre dá ao profissional de secretariado jurídico. Meu muito obrigada por esse espaço, por essa oportunidade de falar, de defender a bandeira do secretariado e principalmente do secretariado jurídico. Eu estou muito feliz com isso. Agradeço de coração a participação de vocês aí. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou a Bruna Jordão, eu sou secretária executiva de formação, pós-graduando em assessoria executiva. Eu trabalho na Associação dos Procuradores do Estado do Paraná. Eu sou secretária executiva aqui já há quase 10 anos, tenho mais 15 de secretariado jurídico e sou empreendedora na BJ Assessoria, professora, parceira aqui da Radar, e estou muito feliz com essa oportunidade, enfim, com essa live. Acho que vai ser bem bacana. Nossa live hoje vai contar com a presença super especial da Laine Oliveira, que é especialista em comunicação, e a gente vai trocar uma ideia sobre um dos pilares do secretariado jurídico, que é atendimento ao cliente, que é o atendimento de excelência ao cliente, onde nós criamos conexões e soluções para esse atendimento aos clientes internos e aos clientes externos. Então a gente vai falar sobre isso. Eu vou convidar agora a professora, vamos convidar a professora aqui para entrar conosco. E aí a gente trocar uma ideia sobre isso, falar aqui um pouquinho sobre o que é esse atendimento, né? Boa noite, Laine! Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Bruna. Obrigada. Boa noite a todos, todas. Hoje aqui em comemoração ao Dia da Secretária, Laine, eu estou muito feliz de dividir esse espaço com você, para a gente discutir aí um pouquinho sobre a comunicação, sobre o atendimento, sobre o que é o atendimento, enfim, de excelência, né? Porque nós, enquanto secretárias aí, somos a banca da frente dos escritórios jurídicos e a gente precisa ter essa percepção. Então, você como especialista, eu acho muito bacana a gente trocar essa ideia. Antes de começarmos, eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho de você, e aí a gente inicia aí esse nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Muito obrigada, Bruna, pelo convite. Antes de mais nada, parabéns a todas as secretárias pelo seu dia, parabéns a você também. Bom, vamos lá, rapidamente. Eu venho de uma trajetória aí de mais de um bom tempo, aí, uns quase uns 30 anos aí de relacionamento com cliente interno, clientes externos. Hoje eu estou à frente da Novige, que é uma consultoria voltada também para relacionamento com o cliente, com algumas soluções, parceira da Radar, então sou uma parceira professora da Radar também, com muito orgulho. E essa experiência, todo esse tempo de mercado, me fez ver como que o atendimento ao cliente, ou seja, o meu cliente interno e externo, faz a diferença, como que isso faz bem não só para os profissionais, para as relações internas, mas para a reputação da empresa.
E nós estamos falando de escritório de advocacia. Eu tive a oportunidade de trabalhar também no escritório de advocacia por 2 anos. Então, o que a gente vai conversar aqui é um pouco de tudo isso, da sua experiência, da minha, desse relacionamento todo que a gente pôde aí construir nas nossas carreiras. Ótimo, parabéns aí porque comunicação é sempre, né, tão delicado quando a gente entra, ainda mais no mundo jurídico. Eu acho que tem uma visão bacana sobre comunicação e por isso que tem teu curso aí pela Radar também, que é de grande valia. A gente vai falar um pouquinho sobre ele depois também. Eu queria agradecer ao pessoal aí no chat que está parabenizando as secretárias, os secretários, os advogados, colegas. É muito bacana quando a gente recebe esse reconhecimento, né? A gente estava até falando no nosso grupo o quanto é importante para nós, enquanto secretários, recebermos esse parabéns, esse carinho dos advogados, mas o quanto é importante nós nos reconhecermos enquanto profissionais competentes e valorosos dentro do mundo jurídico, né? É importante essa valorização que veio da Radar para falar sobre secretariado jurídico, enquanto vem dos profissionais da advocacia falar, não, realmente, de fato, um profissional de secretariado jurídico, um secretário, uma secretária fazem toda a diferença. E quando você falou em reputação, me veio isso também na cabeça, né? Essa questão de, poxa vida, se a secretária me atende super bem, como é que não deve ser o atendimento do advogado? Ou o contrário também, né? Poxa, fala lá com a Bruna do escritório, porque ela vai resolver teu problema. Existe essa questão de reputação muito forte que está atrelada ao atendimento de excelência. E essa é a minha primeira pergunta para você, assim, Laine. O que é, afinal, o atendimento, né? Tanto se fala aí de, não, atendimento de excelência, porque você precisa falar, atender bem os clientes externos e tal, mas como que a gente pode significar isso? Como a gente pode definir isso hoje? Essa é uma pergunta muito boa, Bruna, porque normalmente quando nós falamos em atendimento ao cliente, a gente já se pensa normalmente na prática ali, do atender, de executar algo, mas o atendimento ao cliente eu posso classificar aí, dar uma definição para você em duas frentes. Uma definição mais técnica, que seria toda a jornada que eu tenho do antes, o durante e depois de uma demanda que me foi transmitida, que me foi passada. Então, vou dar um exemplo para você. O que faz parte do antes? Então, quando eu tenho uma demanda ou de um cliente interno ou de um cliente externo, qual é o meu entendimento antes de executar? Então, o que eu preciso saber nesse antes? Como que eu preciso me planejar? Eu já esclareci todas as dúvidas sobre o que a pessoa espera, quais as expectativas que ela tem, fiz os devidos alinhamentos, perguntei expectativa de tempo. Então, esse é o antes. O que ela realmente precisa? Porque eu vejo muitas vezes no atendimento uma tendência ao achismo. Eu acho que eu entendi o que o outro precisa, então vou executar. Então, quando nós falamos em excelência, é importante que a gente tenha essa certeza do antes. O que é o durante dessa jornada? O durante é a execução dentro daquilo que eu planejei. Então, eu vou conseguir realmente entregar dentro do tempo, eu entendi exatamente a tarefa que eu preciso entregar, ou o serviço que eu preciso executar. E o pós, ou seja, o antes, o durante e esse depois, que é o pós, qual é o nível de satisfação que essa pessoa ou esse cliente tem em relação ao meu serviço, aquilo que a minha atividade e a atividade que foi demandada. Ficou faltando algo? Ou não? Não ficou faltando, mas houve ali uma insatisfação. Como que eu posso utilizar isso como a gente chama até no inglês de lessons learned, ou seja, lições aprendidas para que numa próxima eu já não cometa a mesma falha ou eu não deixe ali algum gap que eu acabei deixando nessa demanda especificamente ou nessa solicitação. Então, esse é um viés mais técnico. Agora, quando a gente fala de uma outra frente, é um viés mais comportamental. Então, o atendimento ao cliente, ele me dá a oportunidade de criar conexões e soluções com o meu público interno e com o meu público externo. É uma ótima oportunidade para criar essa conexão.
Perfeito, perfeito. E é o tempo todo, né, Laine? Assim, esses detalhes do atendimento em si é full time, é o tempo todo com cliente externo, com cliente interno. Às vezes a gente liga no botão automático. Eu falo isso muito para as minhas alunas, do tanto que a gente tem que tomar cuidado com o botão automático no atendimento, né? A gente tem que pensar nesse antes, nesse durante, nesse depois para afinarmos e tratarmos com excelência de fato. E aí vem a minha próxima pergunta, né? Porque quando a gente fala de atendimento, a primeira coisa que, e falo isso enquanto secretária, enquanto consumidora, enquanto, enfim, ser humano, assim, a gente fala em atendimento e a gente só consegue pensar no cliente externo, né? Que é, obviamente, de extrema importância, é quem vai tratar da reputação, quem vai falar do seu escritório para terceiros e tal. A gente precisa ter esse cuidado, esse carinho com o cliente externo. Mas uma inversão aí, uma mudança de foco é um atendimento para o nosso cliente interno, é um atendimento para o advogado. E aí eu queria ver contigo, assim, tua opinião, ou o que você acha que é importante a gente, a secretária, levar em consideração que aquele advogado que ela assessora é um cliente. Eu sempre falo que atendimento tem a ver com troca também. É alguém te pedindo alguma coisa e você devolvendo essa coisa para ele, né? Então, e a gente recebe demanda o tempo todo do advogado. A gente está o tempo todo atendendo esse advogado. E por que não levar essa percepção técnica, profissional, essa percepção de excelência para o advogado também, né? Para esses nossos clientes internos, assim, qual que é essa visão do atendimento quando a gente se refere ao cliente interno? Olha, eu acho interessante essa tua preocupação, porque eu até abordo isso no curso com a Radar, porque quando a gente fala de cliente, seja ele interno ou externo, vai um pouco mais além, mas vou focar aqui no interno, que é o ponto da tua questão. Eu estou tratando com uma pessoa, são pessoas. E quando nós falamos de pessoas, por mais que seja o meu colega de trabalho, e por mais que a gente pense, mas as pessoas separam o profissional do pessoal, quando nós estamos tratando com pessoas, nós temos que levar em consideração uma carga de características pessoais para essa nossa relação. Então, não é diferente com a secretária, não é diferente com o advogado. Então, antes de mais nada, são pessoas que julgam, são pessoas que têm preferências pessoais, expectativas, anseios, pessoas ansiosas. Então, eu preciso enxergar esse advogado, ou meu sócio, ou uma área administrativa ali, que também é o meu cliente interno de alguma forma, como pessoas que têm todas essas características. Quando eu consigo entender isso, Bruna, as nossas relações ficam mais fáceis, porque a gente passa a julgar menos também. Então, eu procuro entender um pouco mais o outro, o meu advogado, e o advogado também passa a entender melhor a secretária, porque são complementos. Um escritório, ele só vai funcionar com excelência se essa engrenagem rodar perfeitamente, rodar ali, pelo menos tentando se encaixar. E esse relacionamento, ele é muito importante, mas para isso eu preciso entender que pessoas têm emoções, têm expectativas, e que eu preciso fazer a gestão, como secretária, a gestão dessa expectativa do advogado ali, que tem uma demanda urgente, ou dessa emoção. Então, antes de mais nada, entender que nós estamos tratando com pessoas. E, segundo, quais são as habilidades que a gente pode aproveitar, o que a gente já tem, potencializar ou desenvolver, para que essa interação cliente interno, secretária, e a secretária também acaba sendo um cliente interno, uma cliente interna do advogado, quais as habilidades que a gente pode desenvolver para tornar, então, para que essa relação fique ainda melhor e que seja um atendimento de excelência. Eu posso listar alguns aqui, mas se você quiser também
falar, pode ficar à vontade. Então, vamos pensar assim, Elaine, que eu acho que vai ser bem legal. Eu dar o ponto de vista enquanto eu sou secretária e as minhas habilidades para o advogado, e de repente você vê essa visão do gestor que ele pode elaborar aí como umas habilidades e a gente conseguir criar essa conexão e solução para os clientes internos aí dentro do escritório jurídico. Eu escutando a tua fala, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, eu acredito que todo esse conhecimento tem muito a ver com a inteligência emocional, né? A partir do momento que a gente se entende enquanto ser humano, a gente tenta aí trabalhar essa parte da inteligência emocional, que não significa que nós temos que sorrir o tempo todo e tá tudo bem o tempo todo. Significa que a gente tem que saber gerir e gerenciar as nossas emoções de acordo com o que elas acontecem, assim. E aí, essas habilidades que uma secretária precisa ter para criar essa conexão, para atender a demanda do advogado, eu acredito, e eu vou falar como alguém que trabalha tantos anos com isso, é a questão da proatividade, né? Até o presidente aqui da associação, assim, ele sempre fala assim para mim, Bruna, eu prefiro que você seja proativa. E se algo der errado, depois a gente conserta, do que de repente faltar uma atividade sua ou uma falta de proatividade mesmo da sua parte e a gente não conseguir executar um processo. Então, enquanto atender um cliente interno, atender um advogado, eu acredito que uma habilidade da secretária é ser proativa. Eu sempre dou esse exemplo para as minhas alunas e que eu acho que é o que acontece o tempo todo. O nosso advogado chega no escritório e fala, meu Deus, eu preciso peticionar, eu estou com um prazo fatal hoje e tal, e eu vou ficar o dia inteiro peticionando, não me passa ligação, não me passa demanda nenhuma. E aí, o que você pode fazer nesse momento, né? Você, enquanto secretária, enquanto alguém que está atendendo esse advogado. Poxa, doutor, então eu vou providenciar um lanche, eu vou providenciar um almoço, eu vou anotar os recados e segurar as ligações, eu vou conversar com outro colega de trabalho aqui para que ele possa resolver algum problema técnico que eu não saiba ou eu não possa. Então, a proatividade nesse sentido, né? No sentido de facilitar, porque eu falo que secretária é um agente facilitador do advogado. A gente não tem que trazer aí mais problemas, né? A gente tem que trazer soluções. E nesse atendimento, para mim, o primordial é essa questão da proatividade, de estar sempre a postos para a demanda que vier do advogado. Assim, eu acredito que essa seja a grande chave. E aí, depois, a discrição, né, a habilidade de ser discreta, de saber tudo que está acontecendo em volta do escritório e ainda assim manter a ética, né, ser uma secretária de extrema confiança, ser uma pessoa paciente, se colocar no lugar do outro, ter empatia, né? Entender que o advogado tem 1000 demandas e às vezes ele está super apertado e ele só quer que você resolva a parte prática para ele, burocrática para ele. Então, ter esse entendimento, né? Eu sempre falo que a gente precisa conhecer o universo jurídico que a gente está inserido e qual é a nossa função dentro dele. Então, eu acredito que da parte secretarial, talvez essa questão de proatividade, de empatia, de discrição, aí sejam algumas habilidades que a gente possa entender e aprender para prestar, de fato, um atendimento de excelência para esse advogado. E aí eu queria ver contigo, Lani, o que você acha do inverso aí? O que de repente, o advogado espera dessa secretária ou o que ele pode fazer enquanto aí gestor? Eu gostaria apenas de acrescentar algumas coisas ao que você citou, que eu achei bárbaro, assim, quando a gente fala de proatividade faz toda a diferença, isso não só para um cliente interno, mas para um cliente externo também, a gente sabe disso, mas eu também acrescentaria aí habilidades de negociação. É importante que as secretárias ou secretária não tenha receio de negociar algo, de negociar um tempo, de negociar uma atividade, ou um prazo, ou um horário, não tenha receios de perguntar,
por quê, quando, como, onde. Eu acho que tem que ser uma relação realmente assim, uma via de mão dupla. Por mais que seja uma profissional que esteja ali à disposição e tenha a proatividade, isso é maravilhoso, mas que não tenha receio de negociar em algum momento que seja necessário com o teu parceiro de trabalho, com o teu chefe, que seja. Então, habilidades de negociação eu acho bem interessante e isso funciona muito, aprender algumas técnicas aí para negociar. Eu diria que a própria escuta ativa é uma habilidade muito importante que faz parte da comunicação. E a escuta ativa, ela é interessante porque eu tento entender se o meu entendimento da necessidade dele está correto. Mais uma vez, deixar o achismo de lado. Eu falo isso, Bruna, porque eu já vi muitos ruídos acontecerem nas tratativas de ambos os lados por falta de entendimento, porque simplesmente eu não procurei saber um pouco mais sobre isso. E aí as relações acabaram tendo ruídos, e aí não foi legal para ambos os lados. Agora, do ponto de vista do advogado, falando aí do quadro de advogados, ele espera sim essa proatividade, mas ele espera também essa empatia que você mencionou. E assim, a empatia aí, ele espera, mas ele também precisa ter com a secretária. E quando nós falamos em empatia, é muito comum ter um entendimento equivocado sobre ser empático, de que ser empático é, como você falou, ser boazinha, dar sorriso. Não, ser empático é eu preciso entender a necessidade do outro, sentir o que ele está sentindo de alguma forma, mas eu também não preciso deixar de ser assertiva. Então, eu posso ser empática e ser empático, mas eu posso ainda defender algumas situações. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o advogado tenha demandado ali alguma situação para uma secretária e ela até se coloca no lugar dele, olha, doutor, eu entendo essa situação, eu entendo o seu lado, entendo a tua expectativa e que isso é importante. No entanto, agora, nesse momento, eu tenho essa e essa situação. Então, ela foi empática, mas ela também foi assertiva, dizendo o lado dela. E aí é que entra a negociação. Perfeito, perfeito. Laine, eu vou aproveitar a tua fala anterior sobre escutativa, porque a Paulinha me perguntou se eu acredito que existe alguma habilidade nova que há anos não existia e hoje é necessária. E olha que interessante, né, Paula e Laine, veja se você concorda comigo. Ninguém mais vai inventar a roda, né? Eu acho que existem algumas coisas aí que já são pré-estabelecidas e que a gente não vai conseguir mudar ou a gente não vai conseguir inventar algo novo. O que eu acredito é que a gente possa ressignificar coisas, atitudes, demandas, enfim, a gente pode ressignificar. E aí, sobre uma habilidade que ambas, tanto eu quanto a professora Laine falamos, é sobre a escuta ativa e que eu acho de uma importância ímpar, que é ressignificar a escuta, é ressignificar o ouvir, né? Porque antes está no automático. O advogado chega, te passa uma atividade, você está aqui atendendo o telefone, aham, doutor, já faço. E simplesmente liga aí o botão e vai. E a escutativa nos proporciona um outro tipo de atendimento, né? Nos proporciona uma qualidade diferenciada. Então, talvez essa seja uma habilidade que não era, não tinha esse nome há tempos, né? Não era qualificado dessa forma, mas que hoje ela foi ressignificada e a gente sabe o que é importante, que é saber escutar o outro, entender, é saber se posicionar, é escutar e interagir com ele, é olhar nos olhos, é dizer, tá, doutor, né? Mas como a Lani disse, e se fizermos da forma X ao invés da forma Y? Doutor, eu tenho uma outra ideia. Ou, doutor, se você está vendo que nada der certo, vamos conversar num outro momento, porque agora eu não consigo lhe dar a atenção necessária.
Então, Paulo, tua pergunta é muito, muito bacana, muito pertinente, assim, e eu acredito, pegando o gancho com a Laine, que a escuta ativa pode proporcionar isso enquanto um atendimento de excelência, né, Laine? Sim, agora é importante frisar que a escuta tem a ver também, não sei se é familiar para alguns aqui que estão participando, mas todos nós temos três perfis sensoriais muito importantes para as nossas relações. E principalmente para atendimento ao cliente. Nós já nascemos com esses perfis sensoriais e desenvolvemos no decorrer da nossa vida, eles não são estáticos, eles se movimentam, que é a nossa visão, ou seja, nós nos comunicamos pelo visual, pela sinestesia, que é o contato mais próximo, as emoções, tato, abraço, e pela audição. Então, a escuta ativa tem a ver com esse perfil, porque não adianta também eu falar, tá, eu vou escutar, e aí eu só fico atenta àquilo que me interessa. Então, a escuta ativa tem a ver com escutar e realmente entender, muitas vezes, até nas entrelinhas, o que o outro está dizendo e qual que é a sua necessidade explícita. O que ele fala explicitamente? Eu preciso disso. E o que ele fala implicitamente? Eu preciso disso, mas tem uma necessidade ali muito maior que eu preciso enxergar naquela fala muitas vezes. Então, a escuta ativa, por mais que pareça algo até simples em algum momento, escutar, como nós falamos, escutar, prestar atenção, deixar o outro falar, mas vai um pouco além, vai até entender o que tem de necessidade implícita muitas vezes naquela explícita que alguém demandou para mim. E fazer anotações, sabe? Coisas muito simples, anotar o que o outro precisa. Eu percebo que na agilidade que a gente tem para as coisas atualmente, as pessoas acham que cabe tudo à memória, né? Memória de elefante. Vou confiar na minha memória. E não é bem assim. A gente precisa anotar alguns pontos que vão fazer a diferença no momento em que a gente tenha que executar uma atividade. Eu vejo falhas, eu enxergo falhas, eu faço um trabalho de consultoria também, eu vejo muitas falhas aí. Pessoas que vão para reuniões, para conversas ali internamente, mas não levam um bloco para anotar. Então, a própria anotação da fala do outro é uma escuta ativa. Eu estou Sim. prestando atenção em pontos importantes. Sim, perfeito. E essa questão de anotar, né, é intrínseco às secretárias e deveria ser a todo mundo, mas eu falo que não existe uma secretária sem uma agenda, assim, tá? Eu, como sou vintage, agenda física, porque eu adoro escrever, colocar cheques, e, enfim. Mas eu também falo isso nos meus cursos da importância de não confiar 100% na memória, né? E não importa se você tem 20 ou se você tem 60 anos, isso é do ser humano. Então, é muito importante, sim, essa questão da anotação e que faz parte da escutativa. É muito bacana a gente pensar e colocar como técnica e profissionalizar a escutativa, né? Eu estou falando aqui de uma forma muito simplista, mas que a gente pode sim colocar isso como como algo a ser desenvolvido no nosso trabalho, principalmente nós enquanto secretários e enquanto profissionais do direito também, né? Eu fico imaginando a prática da escutativa numa sustentação, numa reunião, num primeiro atendimento ao cliente, o quanto isso faz a diferença. E de coisa simples, né, Laine? Porque eu percebo isso nas aulas, quando eu dou aula presencial, ou nas reuniões que acontecem. Por exemplo, a questão de olhar nos olhos, né? As pessoas tendem a fugir dessa troca de olhar, assim, e o quanto é importante a gente olhar nos olhos de quem a gente está conversando, nosso interlocutor, porque é uma demonstração de que estamos ali atentos, né? E isso é muito importante para o desenvolver da conversa, para a prática da escutativa, né? Dizer que você está ali se importando e olhando. E veja, é uma questão simples, né? Apenas olhar nos olhos.
apenas estar, se fazer presente e tal. Então, sim, eu acho que a escutativa tem toda uma técnica, tem todo um significado, a gente precisa estudar sobre isso para colocar em prática, mas ressignificar também coisas que a gente faz normalmente, né? Ressignificar um. Eu sempre falo do atendimento telefônico, quando as secretárias atendem e falam lá, advocacia, nananã, bom dia. A gente sabe na hora que a secretária atende, o humor do outro. Né? É diferente você falar uma advocacia bom dia ou uma advocacia bom dia. Eu tive essa experiência com uma procuradora aqui do estado, no qual eu atendi o telefone, mas eu estava assim, tinha acabado de acontecer uma coisa muito bacana e eu de fato estava empolgada e falei, a Pepe, bom dia. E ela falou, Bruna, que delícia, eu senti o seu sorriso. E como isso faz diferença, né, para o atendimento, assim. Então, eu acho que são pontos que a gente pode repensar no atendimento, a gente pode ver com outros olhos esse atendimento de excelência. E eu queria emendar aí essas observações e te perguntar, Laine, quais os benefícios, né? Quais são os benefícios aí da secretária prestar um atendimento de excelência e que eu tenho certeza que vai além da boa reputação, assim, tecnicamente falando, o que você pode agregar aí para a gente sobre esses benefícios de fato de termos alguém consciente de que o atendimento é um pilar do secretariado jurídico? Sim, sim. E assim, olha, a gente tem aí benefícios do ponto de vista externo, seja para o mercado, e também internamente. Então, falando dos benefícios do escritório ou da profissional para o mercado, nós estamos falando de competitividade. Hoje nós temos um mercado muito competitivo na advocacia, e praticamente 1.300.000 profissionais aproximadamente. Então, o atendimento para o mercado, ou seja, para o cliente externo, quando eu tenho atendimento de excelência, eu estou investindo na minha reputação, mas estou também me tornando muito mais competitiva frente ao mercado extremamente concorrido. Eu não dou margem para que alguém vá numa rede social e venha falar do meu escritório. Então, mais uma vez, eu cuido também da reputação. E hoje, quando a gente fala eu até sempre dou esse exemplo, sabe, Bruna? Porque é tão interessante como as coisas acontecem rapidamente. Até meados de, só para vocês terem uma noção, até meados de 2012, 2014, nós achávamos um absurdo que alguém, um cliente insatisfeito, espalhasse para 10. Nossa, um cliente insatisfeito espalha para 10. Hoje, um cliente insatisfeito, ele espalha para milhares. Ele vai numa ferramenta de internet, como um Reclame Aqui ou qualquer outro, e coloca o depoimento dele e não dá nem a chance do escritório se explicar, ou do advogado se explicar. Então, eu me torno muito mais competitiva, eu me torno mais competitiva como escritório, cuido da reputação do meu ambiente, dos meus profissionais, e internamente os benefícios são, eu me torno muito mais próxima dos meus profissionais, dos meus parceiros de trabalho, meus clientes internos, gera mais confiança também e credibilidade. Como eu disse, o escritório, as áreas do escritório são como uma engrenagem. Nós estamos aqui falando das secretárias, mas existem outras áreas dentro do escritório que também são os nossos fornecedores. Então, nós estamos falando de uma área administrativa, uma área financeira, uma área de marketing. E se todos tiverem a mesma preocupação que nós estamos tendo aqui, que é falar de excelência no atendimento, também com viés interno, só tem sucesso, não tem como ser diferente. E gera confiança no outro, nas trocas, nas entregas que precisam acontecer de ambos os lados. Isso sem dúvida. Não, perfeito. E é como eu falei no início da nossa live, gera essa questão da confiança é muito importante, né? Tanto para o advogado quanto para a secretária, de dizer assim, olha,
pode falar com a minha advogada, com a minha assessora, porque ela vai resolver o seu problema, ela vai lhe atender da melhor maneira possível, ela vai conseguir atender os seus anseios, né? Porque no fundo é isso, atendimento é isso, né? É essa sensação de ser atendido e de ter o problema resolvido. Então, quando você coloca isso como um benefício, é muito real, assim. E eu falo enquanto secretária e digo que não existe melhor elogio no mundo quando alguém diz assim, olha, pode falar com a Bruna porque ela vai resolver o teu problema. Né? Eu não vejo pelo lado ruim, putz, vou ter que resolver um problema. Não, olha a confiança que foi dispensada a mim, né? Dizer assim, poxa vida, confiam no meu trabalho, então eu vou conseguir resolver e atender. Eu acho de extrema importância, assim, eu acredito que seja muito significativo esses pontos que você colocou de reputação, né? A gente sabe aí o quanto um atendimento que não é de excelência, um mau atendimento, repercute em redes sociais, repercute em tantas coisas. O seu exemplo foi ótimo. E com relação também ao advogado, né? Prestar esse atendimento é um benefício de estreitamento de relações, porque eu sempre brinco assim, cuidar de agenda, poxa vida, cuidar de agenda é algo tão simples e tal, e a gente sabe da vida do advogado inteira por conta de uma agenda, né? Então, estreitar as relações por conta disso, por conta desse atendimento, por conta dessa confiança, é bem bacana, é bem importante. E eu acho, Laine, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, né? Eu e Laine nos empolgamos, né, Laine? É que o tema é muito gostoso, né? Acho que quando a gente fala, eu sou apaixonada pelas relações comerciais com clientes, então a gente se empolga mesmo. Uhum. E aí, às vezes passou batida alguma pergunta, quem quiser fica à vontade para fazer. E aí, para a gente finalizar e fazer aí um link, porque os pilares do secretariado jurídico são basicamente esses, e eu falo muito no meu curso avançado, é sobre atendimento de excelência, é sobre o conhecimento prático e profissional do secretariado executivo, e é também a inteligência emocional. Então, Uhum. o que você enxerga desse impacto que é essa dualidade, né, de pensar no atendimento de excelência e, ao mesmo tempo, ter essa questão da inteligência emocional muito forte, assim. Qual é essa conexão que você acha que é possível fazer com esses dois temas, Laine? Assim, a conexão, a primeira conexão é total, porque, mais uma vez, nós estamos tratando com pessoas e pessoas, quando a gente fala de pessoas, existe uma complexidade aí. E a inteligência emocional, ela entra justamente para ajudar nas tratativas nessa complexidade. A inteligência emocional, quando a gente fala do tema, tem alguns pilares aí também que sustentam a inteligência emocional. E quando nós trazemos isso para a prática do atendimento ao cliente, eu diria que são dois pilares que eu considero, aliás, são três, não sei se vai dar para falar dos três, mas dois principais que, um é a gestão das emoções, então eu preciso, porque a gente sabe que o dia a dia também não são flores sempre. Nós sabemos que em algum momento haverá um conflito, haverá uma insatisfação, uma demanda, uma emergência ali. A gente sabe que existe isso, eu sei que existe isso. Então, o pilar gestão das emoções é muito significativo, porque enquanto secretária, enquanto profissional ali no ambiente, para o meu cliente interno ou externo, eu preciso reconhecer como eu sou emocionalmente diante de pressão, de alguma pressão que eu possa ter, de algum conflito que possa existir, de algo que não me atendeu, e como que eu vou lidar com as minhas emoções e fazer a gestão da emoção do outro. Então, aí vem o autoconhecimento, que é o outro pilar da inteligência emocional. Eu sempre falo que é importante que as pessoas se conheçam, até que ponto eu consigo ir diante de uma pressão. Ou numa situação legal, porque o nosso dia a dia também tem coisas boas. Então, diante de um elogio,
que eu recebi, como que eu correspondo a isso? A gente está falando de emoção, está falando de autoconhecimento. E o outro é a própria empatia. Então, são três pilares importantes e para o atendimento ao cliente. E quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala também de crenças limitantes que existem. E existem as crenças também limitantes no atendimento ao outro. Então, quando eu faço um pré... Isso é bem interessante, existe porque... Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que alguém ali do escritório tenha feito algum comentário, pensou em voz alta, falou, nossa, mas aquele sócio ali é complicado. Vamos imaginar que alguém tenha feito esse tipo de comentário ali no escritório. Se a secretária, uma secretária de um sócio ouviu aquele comentário, ela pode já tomar aquilo como uma verdade. Então, para ela também, ela vai achar que o outro realmente é complicado, porque ela ouviu, ela nem atendeu, não teve nenhuma oportunidade. Então, a crença limitante aí é quando eu ouço algo, eu leio ou eu vejo e eu adoto aquilo como uma verdade. Mas foi uma outra pessoa que comentou. E eu achei que aquilo, então se o outro, se porventura esse sócio me procurar para algo, ou me pedir, eu já vou falar, é difícil lidar com ele porque eu ouvi a outra dizendo lá que é complicado. Então olha só como é complexo. E aí a inteligência emocional, ela vem para nos ajudar, sabe, para entender que isso vai existir, mas como que a gente tem que lidar com isso, desconstruir algumas crenças, desconstruir alguns comportamentos, para que a gente possa realmente ter uma relação saudável dentro do ambiente ou interno ou com o cliente externo. E o que é legal também, que eu fico pensando, porque, olha só, nós enquanto mulheres, assim, a gente tem a tendência a levar tudo pro lado pessoal. E aí, se de repente alguém, o teu advogado chega porque perdeu um prazo, porque deu errado, não foi muito bem na sustentação e chegou de mau humor no escritório, e aí a secretária vai prestar aquele primeiro atendimento e já vê que o humor do advogado não tá tudo aquilo e tal, e já vai pensar, meu Deus, o que eu fiz de errado? Não vou conseguir prestar o atendimento que eu deveria, porque de repente eu fiz algo que eu não sei. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, é isso também, né? Conforme você falou, é não levar para o pessoal, é gerir as suas próprias emoções, é ter empatia e é se colocar no lugar do outro e dizer, meu Deus, ele está assim chateado porque de fato aconteceu algo profissional muito preocupante e eu vou assessorá-lo da melhor maneira possível, né? Então eu acho que esse atendimento é criar essas conexões, né? É criar essas soluções, é entender tecnicamente o que é a inteligência emocional, o que é o atendimento, e aí colocar essa sua pitada de flexibilidade, de jogo de cintura, enfim, de entendimento enquanto ser humano, enquanto gestor, enquanto profissional que às vezes não tem conhecimento do trabalho que você faz. Então foram colocações bem legais, Laine. Ai, que bom! Eu quero saber o que o pessoal tem achado aí, porque é um tema, assim, é pouco tempo para a gente falar de um tema que tem muito para se falar. Então, é interessante que alguém também mande alguma pergunta, ou faça alguma colocação, caso queiram aí adicionar algo também. Isso, pessoal, fiquem à vontade, vamos ver. Aqui as meninas disseram que fizeram meu curso avançado e acharam ótimo e recomenda. Que bacana, obrigada aí pelo prestígio. Aplaudiram aqui, mas fiquem à vontade para fazer pergunta, né, Laine, sobre atendimento, sobre alguma dica que vocês queiram, fiquem super à vontade. Deixa eu ver aqui se tem mais algum ponto. Laine, você acha que a gente podia levantar mais um último tema para debatermos aí? Eu acho que é importante falar que as secretárias, e eu enxergo isso na advocacia, nos escritórios, mas já enxergava também outros segmentos de indústria, que são posições muito estratégicas, sabe? Eu acho legal porque
às vezes a gente vê isso em filmes, a secretária ali, mas aqui a gente sabe disso, no dia a dia são posições muito estratégicas. Então, eu vejo a secretária como uma executiva estratégica dentro de um ambiente da advocacia do escritório, que tem ali também gestão de tempo, tem que se preocupar com a gestão do tempo, tem que se preocupar com a negociação, com planejamento. O executivo sabe disso, planejamento, gestão do tempo. Então, meninas ou meninos, que seja, né? Se tiver um secretário também pode ter, Sim, temos. sim. Então, passam a se enxergar como executivos. E aí é diferente, o posicionamento é diferente, porque eu vejo como uma peça muito importante, assim, sabe? Profissionais muito importantes estrategicamente para o escritório. Laine, e eu vou levantar aqui um debate que é sempre muito sensível, assim, mas é que, infelizmente, a profissão do secretariado veio com uma carga de que secretária só atende telefone e serve café. E, meu Deus, eu não acredito que você faz faculdade para servir café ou para atender telefone e tal. E eu levanto a bandeira de que, primeiro, não há nada de errado em servir café, né? Começa por aí, porque hoje, enquanto secretária executiva da Associação dos Procuradores do Estado, se precisarem, eu sirvo e não há problema nenhum. Mas nós vamos muito além. E é muito legal que o Uhum. advogado entenda disso. Que o advogado olhe para a sua secretária jurídica e saiba que ela tem competência para justamente como você falou, executar, planejar, criar, dar ideia e colocar em prática tudo que ela sabe, porque ela tem uma visão do mundo jurídico diferente, né? Então, eu acho que esse é meu recado aqui hoje para as secretárias e para os advogados. Valorizem essa profissional, esse profissional que vocês têm dentro do escritório, porque são de uma competência sem fim, assim, e que podem ser muito mais utilizadas, podem ser mais aproveitadas dentro do escritório, de demonstrar suas capacidades efetivas, e isso é muito legal, isso é muito bacana. E secretárias defendam a nossa bandeira, né? Seja atendendo, prestando atendimentos de excelência, seja criando conexões dentro e soluções dentro do escritório. Deixa aqui os meus parabéns, né? Enfim, para todas as secretárias e secretários. Eu vou deixar a palavra com a Laine agora, deixar, enfim, ela finalizar aí, eu finalizo e a gente encerra a nossa live. Laine, está contigo. Bom, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite e dar um recadinho, acho que é importante dar um recadinho. Eu acho tão legal que a Radar tem um curso como esse para secretárias, que é ministrado pela Bruna, que tem uma competência, assim, e conhecendo a Bruna, mesmo conhecendo há pouco tempo, dá para notar esse diferencial que ela tem, que é a experiência do dia, né, da prática. E aproveito para convidá-las também para que conheça outros cursos da Radar. Particularmente, eu ministro 2 cursos, que é o Excelência no Atendimento ao Cliente, com um foco, tem um cliente interno, mas tem um foco muito maior no cliente externo também, e o Habilidades Comerciais para escritórios de advocacia, que é uma frente que o advogado precisa se preocupar. Mais uma vez, frente à concorrência, o advogado precisa, ou a advogada, precisam aí desenvolver habilidades comerciais para conquistar, reter e fidelizar o cliente. Então, esse é o meu recadinho final. Foi muito bom participar dessa live contigo e falar de um tema que eu gosto muito, que é o relacionamento com o cliente interno e externo. Laine, muito obrigada. Obrigada aí por dividir conosco esse teu conhecimento, que é tão importante, é tão legal falar sobre comunicação com alguém que, de fato, tem propriedade para falar. Eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo que está aqui na live, o pessoal que vai assistir depois. Dizer, então, que nós vamos ter o nosso curso avançado em secretariado para escritórios jurídicos agora, dia 6 de outubro. E vamos ter no final do mês, dia 27, o curso básico. São cursos aí
de especialização de fato das secretárias, onde a gente discute, conversa. Eu sempre falo que advogado, quando tem problema, consegue procurar outros advogados para solucionar. E nossa profissão de secretária é um pouco solitária, assim, sabe, Laine? A gente meio que tem que resolver o problema sozinha. E os cursos são uma oportunidade aí para a gente trocar ideia e é muito bacana. Agradecer mais uma vez a Radar, na pessoa da doutora Samantha Albini, dizer muito obrigado por esse espaço mais uma vez, agradecer a Elaine mais uma vez por compartilhar esse conhecimento e sigam, né, a Radar nas redes sociais, tem sempre conteúdo bem relevantes. Deixar aqui também a minha página, @secretariandoadvogados, né? A gente discute também bastante sobre a arte de assessorar. Laine, eu não sei se você chegou a falar sobre a sua página. Sobre o perfil do Instagram ainda não, mas vou falar então. É o Novigi Consultoria, Novigi Consultoria, onde também eu compartilho ali, divulgo dicas interessantes do relacionamento com o cliente e de habilidades comerciais, vendas, habilidades comerciais. Só um Perfeito. detalhe. Nós teremos no final desse mês, no final do mês de outubro e início de novembro, nós teremos aí os 2 cursos com a Radar, ministrados pela Laine. Então, de habilidades comerciais e o de excelência no atendimento ao cliente. Então, fiquem de olho, porque vale muito a pena também. Sim, agradecer mais uma vez a Radar pelo espaço, desejar aí um final de dia, né, uma noite que as secretárias comemorem, porque assessorar não é fácil, né? A gente tem aí um processo árduo, mas muito, muito, muito gratificante. Eu não troco a minha profissão por nada. Apesar de todos os Muito bom. pesares, eu adoro o que eu faço de verdade. Um grande beijo, Laine. Obrigada. Obrigada a todo mundo que participou. E é isso. Radar, muito Obrigada, obrigada. Um grande obrigada. beijo. Obrigada, Boa pessoal, noite. mais uma vez. Ótimo final de semana a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.